É um prazer estarmos aqui mais uma vez junto para compartilhar uma mensagem nessa noite. Quero agradecer pela sua vida, você que tem feito parte desse canal, tem nos ajudado a divulgar essa mensagem. Você que tem inscrito lá, você que também que não é inscrito, escreve lá, dá um joinha, para que nós possamos junto crescermos mais uma palavra do Evangelho da Graça. Quero agradecer os nossos irmãos que têm nos apoiado, nosso irmão Messias, outros irmãos também que têm apoiado, nosso irmão Colírio da Graça e vários canais que têm se levantado aí falando dessa graça. E também, essa semana eu conheci o nosso irmão Gustavo Miranda, do canal Falando da Graça, né? Então, você que quer ouvir um outro pregador, quer também ajudar a fazer parte, para que essa graça possa invadir não só o Brasil, mas outros países, também muitas cidades que não conhecem a graça ainda. Então você passa lá, dá uma olhadinha no canal do nosso irmão Gustavo Miranda, Falando da Graça, se inscreve, compartilha também, porque, nossos irmãos, cada um Deus tem levantado com um entendimento mais baseado na graça do Senhor. Então, uns crescem um pouco a mais, outros vão meditando, porque isso para nós é novo. Então, você que não tem um entendimento ainda avançado, você que está começando agora, não se preocupa. Vai falando aquilo que o Senhor colocar na sua mente, vai estudando e aprofundando, porque existe muitas pessoas que precisam ouvir uma palavra dessa que liberta o nosso entendimento. Então, desde já tenho agradecido vocês, temos chegado já a mais de 500 inscritos, e isso é uma bênção muito grande, porque quando eu comecei esse canal, meus irmãos, tinha até fé para chegar, mas eu não pensaria que ia alcançar um público hoje de 500 inscritos, mas isso é para a glória do nome do Senhor. E hoje nós estamos com um tema aqui. Quero também mandar um abraço para os nossos irmãos daqui de Unamar, que reúnem ali com a gente. Todo domingo nós se reunimos ali como igreja e ensinamos essa palavra da graça, e os irmãos que têm entendido isso têm se maravilhado. Então, hoje nós colocamos um tema bem conhecido do povo da graça. Para nós o dízimo hoje não é dificuldade. Nós entendemos de cor e salteado que o dízimo era para a nação de Israel. Então vamos ler aqui. Eu coloquei um tema aqui. O dízimos, o fim do devorador. Quantas vezes, meus irmãos, nós vivemos atormentados, né, com Malaquias 3:10, nós íamos para as reuniões e voltávamos ali como ladrão, né? Às vezes não tinha, gastava no remédio, ou não sobrava para a compra, e nós voltávamos com o coração pesado, como se nós tivéssemos roubado a Deus. E nós vamos ver aqui, examinar, eu não quero estar falando de ninguém, se eu proferir alguma palavra é daquilo que eu vivi. Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Então aqui Malaquias fala para a nação de Israel, principalmente para a liderança, que era para eles trazer todos os dízimos para a casa do tesouro, para a casa do Senhor.
E onde era a casa do Senhor? Era lá em Jerusalém, era o templo de Salomão, que ali esse dízimo seria repartido como escreveu a lei de Moisés. Os dízimos era para qual nação? Porque nós pegamos esse texto e queremos aplicar ela nas nações que existia lá naquela época, e cada nação que vai surgindo, essa palavra é para as outras nações, mas não. Esses mandamentos tinham uma nação que Deus escreveu para ela. Malaquias 3:9 diz assim: vós sois amaldiçoado com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação. Então, qual era a nação que roubava a Deus? Qual era a nação que tinha o mandamento de dar o dízimo? Era a nação de Israel. Quem tinha ordem para pegar esses dízimos e receber esses dízimos? Hebreus 7, verso 5, que diz assim: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que este também tenha saído dos lombos de Abraão. Então, quem tinha autoridade e ordem de pegar o dízimo tinha que ser de quem? Os filhos de Levi, ou da família de Levi. Se alguém quiser pegar dízimo hoje, pode pegar? Pode, mas tem que ser da família de Levi. Será que tem alguém da família de Levi hoje? B. Quem recebia o sacerdócio? Então hoje você recebe um sacerdócio hoje na sua casa? Ou esse sacerdócio era da tribo de Levi? Tem algum sacerdócio hoje? Alguns se diz que é sacerdócio do Senhor, mas depois que o véu for rasgado, não há necessidade de alguém que leve o outro a Deus. Então, esse é o C, tá? B aqui, mas é o terceiro. Tinha que ser segundo a lei. Então, para alguém pegar dízimo, tinha que ter 3 requisitos: família de Levi, recebesse o sacerdócio e tinha que ser segundo a lei de Moisés. A lei de Moisés hoje, ela é válida como forma de culto. Se a lei de Moisés hoje ela é válida em forma de culto judaico, para que veio a nova aliança, um novo mandamento? Para onde ia os dízimos? Era levado para onde? Para onde? Qual era a função desse dízimo? Números 18, 21, diz assim: eis que os filhos de Levi têm dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Então, como era o culto lá antes do templo? Havia uma tenda da revelação. Cada um tinha suas tendas, mas havia uma tenda separada, que era a tenda onde Moisés entrava, que era a tenda que Deus falava, era a tenda da revelação. Ali os dízimos era enviado para ali, para o serviço daquela comunidade, aonde os filhos das outras tribos não tinham direito de aproximar daquela tenda, porque ali havia pessoas separadas da tribo de Levi para fazer esses trabalhos.
Então, o dízimo era enviado para a tribo de Levi, para os levitas e o sacerdócio, para aqueles que davam manutenção na casa ali de Deus. E o 22, nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da revelação, para que não levem sobre si o pecado e morra. Então eles não poderiam aproximar daquela tenda, porque se eles aproximassem daquela tenda, eles tomariam o pecado para si e morreria. Havia pessoas ali que faziam esse serviço. Então, se alguém hoje quer dar dízimo, conforme Malaquias 3,10, eles não podem ir ao templo. A tenda lá na presença de Deus. Alguém tem que fazer esse serviço por eles. 23. Mas os levitas farão o serviço da tenda da revelação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Então, essa classe da família de Levi, eles não tinham herança. Hoje as pessoas querem ser levita, mas eles têm casa, têm herança, têm tudo. Então, verso 24, e eles levavam o pecado sobre eles. Já era um simbolismo que Cristo iria fazer no futuro. Verso 24, porque os dízimos que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor em oferta alçada, eu os tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhe disse que nenhuma herança teriam entre os filhos de Israel. Então os levitas, eles não tinham herança. Israel era dividido por 12 tribos, e Deus separou uma tribo dos levitas, de Levi, para servir o altar. E os seus 11 irmãos, eram 11 tribos, trabalhava e tirava 10% da colheita, do gado, de tudo que eles colhiam na terra, era levado para a casa de Deus, para oferecer para os levitas. O que fazia com esse dízimo? Porque eles levavam, mas como esse dízimo era distribuído, como ele funcionava. Você pode ver que hoje, o dízimo hoje é igual pé de cobra. Aquele que vê, morre. Deuteronômio 26:12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, do terceiro ano, que é o ano dos dízimos, dá-los ao levita, ao estrangeiro, aos órfãos e à viúva, para que coma dentro da tua porta e se fartem, e dirá perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei aos levitas, ao estrangeiro e aos órfãos e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tenho ordenado. Não transgredi nenhum dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Então, todos os dízimos que era dado para os levitas, eles tinham uma função. Para os órfãos, para a viúva, para o sacerdócio e para os levitas. Para essa função.
Os dízimos, dos dízimos. Então havia o dízimo, 10%, que os levitas recebiam, e dentro desses dízimos que os levitas recebiam, eles tiravam o dízimo dos dízimos. Você já ouviu, não sei quantos anos você participa das reuniões, você já viu alguma pessoa tirar o dízimo dos dízimos? É difícil até ver o dízimo, quanto mais o dízimo dos dízimos. Número 18, 26. Também falará aos levitas, ele dirás, quando dos filhos de Israel receberem os dízimos, que dele vos tenho dado por herança, então desses dízimos farei ao Senhor uma oferta alçada, o dízimo dos dízimos. Então, eles tinham que tirar de 3 em 3 anos o dízimo dos dízimos e oferecer ao Senhor. Como funciona isso hoje? Você já viu alguém tirando dízimo dos dízimos e oferecendo a Deus? Ou ele já tem uma conta esperando esse dízimo dos dízimos? E quando alguém tem uma necessidade, não pode tocar no dízimo que é do Senhor. Você nota que, infelizmente, nós precisamos entender mais a graça e o evangelho que nós estudamos e vem aí mais de 12 mil anos sem conhecer realmente o profundo da Escritura. E se o lugar fosse longe para levar os dízimos? Ainda tem essa ainda. Os dízimos, meus irmãos, naquela época, ele era grão, era boi. Se o cara tivesse 100 vacas, 10 era para dar o dízimo naquele ano. Se ele tivesse 200 sacas de feijão, 20 tinha que ir para os levitas. Mas se essa pessoa tivesse muito longe do lugar para levar esse dízimo, o que ele faria? Hoje é fácil, né? Só depositar na conta. Deuteronômio 14, 24. Mas se o caminho que for tão comprido que não possa levar os dízimos, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus te escolher, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus tiver abençoado. Então vende-os, ou ata o dinheiro na tua mão, e vai a um lugar que o Senhor teu Deus escolher, e aquele dinheiro dará por tudo o que desejarem, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, tem até isso ainda, né? E por tudo o que te pedir, a tua alma comerá ali perante ao Senhor teu Deus, e regozijará tu e a tua casa. Você já viu alguém pregando isso em algum púlpito? Que se o lugar for longe, não precisa fazer sacrifício? Pega aquele dízimo, vai na pizzaria, senta com a sua família, e ali tudo que desejar a sua alma, você compra com aquele dinheiro e aprenda a temer o Senhor. Você já viu alguém pregando isso? Mas Jesus mandou dar dízimo. Mandou. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do edro e do comim, e tende omitido que há de mais importante na lei,
A saber, o que era mais importante da lei? A justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer. Dá o dízimo, sem omitir aquelas. Então Jesus mandou dar o dízimo. Debaixo da lei ele estava certo, porque ele não veio para violar a lei. Ele veio para que a lei fosse cumprida. Então ele estava debaixo do ministério de Moisés. Ele não poderia transgredir a lei. Ele precisava cumprir a lei para que a lei de Moisés fosse anulada, para que ele desse uma outra lei. Então Cristo foi feito ministro da lei. Romanos 15, versículo 8. Mas ele mandou também da oferta prescrita por Moisés. Você já viu alguém sendo curado em algum lugar? E alguém dizendo, vai ao templo e oferece uma oferta que Moisés prescreveu? Você nunca viu, né? Então, se ele mandou dar o dízimo, ele também mandou dar oferta quando uma pessoa fosse curada, levar o sacerdócio. Mateus 8:3. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou, ou dizendo, quero ser limpo. No mesmo, Jesus estendeu a mão e quero ser limpo. No mesmo instante, ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não conte isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, se Jesus mandou dar o dízimo, estava certo, debaixo da lei. Mas ele mandou também aquele homem que foi curado da lepra levar uma oferta que estava escrito na lei de Moisés. Você já viu alguém fazendo isso hoje? A lei foi mudada, irmão. A lei foi mudada. A nova aliança veio no século I. A reforma foi ali. Paulo pregava a reforma. Na época de Paulo, 2 discípulos, havia 2 pactos cruzados. A nova aliança chegando e a velha aliança saindo. Então você precisa ter essa percepção de evangelho. Eu já disse que evangelho não é Mateus, Marcos, Lucas, não é Novo Testamento. Ali faz parte da lei de Moisés. A história de Jesus de Nazaré. A lei foi mudada. Hebreus capítulo 7, verso 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, olha bem o que Paulo estava dizendo. Se a perfeição viesse pelo sacerdócio levítico, por sobre este o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Meus irmãos, quando Cristo veio, ele não veio debaixo da lei para que a lei continuasse. Ele veio debaixo de uma promessa. Ele seria o novo sacerdócio. Depois que ele cumprisse aquela lei, havia uma promessa, através de Melquisedeque, que Cristo seria um novo sacerdócio, não segundo a ordem de Moisés, não segundo a ordem de Arão, não da tribo de Levi, mas ele viria de uma outra tribo e faria esta mudança. É igual um prefeito quando perde o mandato e o outro assume. Aquele outro já passou o tempo dele. Agora viria um outro prefeito, que não andaria mais no caminho do antigo prefeito, mas ele dominaria diferente, um governo diferente, não segundo o primeiro. Então, quando Cristo foi profetizado que Cristo viria,
que se a perfeição viesse da tribo de Levi, qual era a necessidade de vir um outro sacerdócio que não fosse da tribo de Levi, mas de uma outra tribo? O verso 12: pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu ao altar. Então, qual foi a tribo que Cristo veio? Veio da tribo de Levi? Não. Ele veio da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. E essa tribo nunca serviu ao altar. Então Cristo veio da tribo de Judá, deixando toda a ordenança de Moisés, cravando na cruz, tirando as ordenanças e dando vida e vida eterna para aqueles que crescem nele e tomassem posse daquele novo governo. Pela lei ninguém seria justificado. Mas a lei não mudou. A Bíblia diz que ela mudou. Atos 13, 38. Seja vós, pois, notório, varões, que por este se vos anuncio a remissão dos pecados e de todas as coisas de que não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Por ele é justificado todo o que crê. Então, o que a lei de Moisés não poderia fazer, Paulo está ali trazendo para aquele povo em Atos que aquilo que a lei de Moisés não poderia fazer, a Cristo fez. Foi justificado por ele, para aqueles que nele crê. Como as pessoas se salvaria nisso, irmã? Deixando de oferecer sacrifício e crendo que Cristo era o mediador entre Deus e o homem. Eles tinham Moisés como mediador, mas a lei e os profetas durou até Moisés. Dali para frente foi pregado um outro reino, o reino eterno de Deus. Qual é a lei de Deus hoje, então? A lei de Deus hoje é fácil, meus irmãos. Ela não está escrita com caneta. Ela está escrita aonde? Na tábua dos nossos corações. A Bíblia diz que naquele dia, que já aconteceu, Deus escreveria na nossa mente e no coração. Paulo diz que eles eram a carta viva de Deus. Nós precisamos ser essa carta de Deus. Gálatas 6, verso 1. Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, ou falha, ou pecado, que Paulo está dizendo, vós que sois espirituais, corrijam, o tal com o espírito de mansidão, e olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Você quer cumprir a lei? Leve a carga do seu irmão. Ajuda ele. Se você vê o seu irmão em algum fracasso, em algum delito, em alguma falha, corrija com amor. Ajuda ele. E quando você ajudar ele, você levar a carga dele, dar as mãos para ele, ajudar o seu próximo, os necessitados, os órfãos, as viúvas, o seu próximo. Quem é o seu próximo? O seu próximo é aquele que tem uma necessidade na sua vista, na sua frente, aonde você está. Então você fazendo bem, levando a
carga do outro irmão, você está cumprindo a lei de Deus. Se não, então hoje é proibido alguém pegar dízimo. Não, precisa ser filho de Levi, da família de Levi, receber o sacerdócio e tem que ser segundo a lei de Moisés. E como nós vamos manter nossas reuniões? Meus irmãos, Paulo, ele manteve aquelas reuniões lá, pedindo oferta ao que propôs o seu coração. Aquele sistema de culto, meus irmãos, já foi passado. Hoje não tem sacerdócio. Hoje não tem levita. Hoje existe pessoa que tem dons de cantar, mas ninguém é obrigado a dar nada para eles. Nós somos povo de Deus. Não precisamos de um sacerdócio hoje. Não precisamos de um levita para trazer a presença de Deus. Deus já mora nas nossas vidas. A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. Você não é proibido reunir. Nós reunimos aqui. Nós temos uma reuniões todos os domingos. Temos um prédio. Eu também não estou interessado de encher ele. Eu preciso encher o povo de conhecimento de Deus e ser liberto do sistema do homem. Vem aqui que eu vou orar por você. Você vai ser abençoado, só que eu orar. Acabou, meu irmão. O véu foi rasgado. Nós temos livre acesso a Deus. Ele mora conosco. Não precisamos buscar mais a Deus. Nós já fomos achados por Ele. E a Bíblia diz, eu fui achado por quem não perguntaram por mim. Esse sou eu. Esse é você. Um abraço e que Deus continue te abençoando.